Olá e bem-vindos. Já alguma vez pensámos que os conflitos espirituais de há 2000 anos podem ser, na verdade, um espelho perfeito para os nossos dilemas de hoje? Nesta análise, vamos viajar até à Judeia Antiga, mas olhem, não por uma questão de história, é para descobrir como aqueles grupos e crenças revelam padrões que, de certa forma, ainda vivem dentro de todos nós. E é esta a pergunta que nos vai guiar em tudo o que vamos ver. No fundo, não é sobre história, é sobre a nossa vida interior. À medida que vamos explorando estes grupos antigos, o verdadeiro convite é para olharmos para dentro e questionarmos: o que é que realmente sustenta a nossa vida espiritual? A aparência ou a essência? Então este vai ser o nosso caminho. Vamos começar por perceber o contexto daquela época. Depois olhamos para os grandes arquétipos espirituais, o da aparência, o do materialismo e o da virtude. E no fim, claro, trazemos tudo isto para a nossa realidade de hoje. Ora bem, vamos lá mergulhar nisto. Para percebermos as dinâmicas daquela sociedade, é absolutamente crucial entender que ela estava profundamente fraturada. E estas divisões não eram só políticas, eram acima de tudo religiosas e sociais, o que criava um ambiente de uma tensão enorme. E este slide, olhem, mostra isto na perfeição. De um lado, tínhamos os judeus ortodoxos, todos centrados no Templo de Jerusalém. Do outro, os samaritanos, que eram vistos como heréticos, porque tinham o seu próprio templo e porque só aceitavam a lei de Moisés, rejeitando os outros livros. Esta diferença religiosa criou uma aversão tão, mas tão profunda, que os dois povos simplesmente evitavam qualquer contacto. Eram, os protestantes daquela época. Agora, outro grupo que gerava um atrito gigante, os publicanos. Basicamente, o que é que eles eram? Eram os cobradores de impostos ao serviço do Império Romano. Ora, para um povo que via a dominação romana e os impostos como algo contrário à sua lei, o ódio a estas figuras era praticamente garantido. E esta expressão da época diz tudo, não é? Rico como um publicano era sinónimo de riqueza que vinha de má proveniência. Por causa da função que tinham e, claro, da forma como muitos enriqueciam à custa do povo, eram vistos como gente de má companhia. Alguém com quem um judeu respeitável não se devia relacionar. Eram desprezados por toda a gente. E isto leva-nos a uma das figuras mais complexas e influentes, o fariseu. Eles são, no fundo, o arquétipo da religiosidade exterior e servem como um aviso, que nunca passa de moda, sobre o perigo de uma fé que vive só de aparências. Pois bem, vistos de fora, os fariseus pareciam um ideal de devoção. Eram super rigorosos nos princípios, seguiam à risca todas as cerimónias e rituais. Tinham uma influência enorme sobre as pessoas, que os viam como autênticos santos, e o seu zelo em converter outros era de facto notável. Mas o que é fascinante e o que este slide mostra é o outro lado da moeda. Por trás daquela fachada de virtude escondia-se muito orgulho, um desejo enorme de poder e, acima de tudo, hipocrisia. A religião era para muitos deles um meio para atingir um fim e não uma fé sincera. Foi precisamente esta hipocrisia que Jesus se dedicou a desmascarar e isto tornou-os, claro, nos seus maiores inimigos. Bem, em oposição quase direta aos fariseus, encontramos os saduceus. Se os primeiros representavam a hipocrisia da aparência, os saduceus encarnavam uma visão do mundo que era puramente materialista. O que é preciso reter aqui é isto. Para os saduceus, a vida acabava com a morte. Ponto final. Não havia mortalidade, nem ressurreição, nem anjos. A fé deles em Deus limitava-se a esperar recompensas aqui na Terra. Eram os materialistas e, digamos, os sensualistas da sua época, completamente focados em ter um máximo de satisfação e bens nesta vida, porque para eles não havia mais nada. Mas, felizmente, nem tudo era aparência ou materialismo. Existia um terceiro caminho. Uma alternativa que era focada na virtude interior e numa conexão genuína com o divino, representada pelos essênios e pelos terapeutas. Ora, esta tabela resume isto tudo de uma forma muito clara, não é? Os fariseus acreditavam na imortalidade, sim, mas usavam a religião para ter poder e manter as aparências. Os saduceus, por outro lado, negavam a vida após a morte e só queriam recompensas materiais. E depois tínhamos os essénios. Eles também acreditavam na imortalidade, mas o objetivo de vida deles era algo radicalmente diferente: o amor a Deus e ao próximo. E o modo de vida deles reflete isso mesmo. Eles viviam em comunidades onde tudo era partilhado, condenavam a escravidão e a guerra e praticavam uma vida de simplicidade e virtude. O que os distinguia não eram os rituais exteriores, mas a suavidade dos costumes e uma fé que era vivida na prática, no dia-a-dia, através do amor. De uma forma muito parecida, tínhamos os terapeutas, que significa servidores de Deus. Eram talvez mais contemplativos, mas partilhavam exatamente os mesmos princípios dos essénios.
A existência deles mostra que este caminho de virtude interior era uma corrente viva e importante, que acabou por servir de ponte entre o judaísmo antigo e o cristianismo que estava a nascer. E pronto, para completarmos este retrato da sociedade, vamos só conhecer rapidamente os outros atores em cena. Os guardiões da tradição, que davam cor e forma à vida religiosa de todos os dias. Então, tínhamos os escribas, que eram os doutores da lei, os que a interpretavam para o povo e que muitas vezes estavam aliados aos fariseus. Tínhamos as sinagogas, que eram os grandes centros da vida comunitária para a oração e o ensino. E, finalmente, os nazarenos, pessoas que faziam votos especiais de pureza, como abster-se de álcool e praticar o celibato, numa busca por uma consagração total a Deus. Muito bem, e agora chegamos à parte que realmente importa. Depois de termos visto este mosaico de crenças, o que é que podemos nós aprender com tudo isto hoje, na nossa própria caminhada espiritual? Bem, a primeira grande lição, se calhar, é que a fé pode ter muitas formas. Pode ser uma ferramenta para o poder, pode ser uma justificação para o materialismo, ou pode ser um verdadeiro caminho de transformação interior. O rótulo que usamos importa muito menos do que a intenção que pomos em prática. E aqui é que está, se calhar, a grande revelação disto tudo. O fariseu, o saduceu e o essênio não morreram há 2000 anos. Eles vivem dentro de nós. São tendências. A parte de nós que se preocupa com o que os outros pensam, a parte que só quer conforto e segurança material e aquela parte que anseia por uma conexão genuína, por uma vida com virtude. E esta análise só tem valor se for trazida para o campo pessoal, não é? Ao longo de um dia ou de uma semana, qual destas vozes é que fala mais alto dentro de nós? É a voz do fariseu interior que insiste em manter as aparências? É a do saduceu, que nos tenta a focar apenas no ganho imediato? Ou é a voz do essênio, que nos convida a agir com amor e com integridade? No final de contas, a grande lição desta viagem ao passado é sobre o presente. É sobre a escolha que cada um de nós faz a cada momento. Não se trata de pertencer a um grupo ou a outro. Trata-se de decidir, conscientemente, qual destas tendências internas vamos alimentar. A da aparência, a do material ou a da essência. A escolha, no fim, é sempre nossa.